Varela cortado da seleção brasileira. Endrick manda recado para Gabigol. Comentarista diz: Flamengo ganharia dessa seleção brasileira. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã de domingo, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Deixa o like de vocês, custa nada e ajuda muito no nosso trabalho e é muito gratificante. Você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo, inscrito, inscrever-se. Você que não nos segue, passem a nos seguir. Compartilhe os nossos conteúdos, isso também é de graça, ajuda no nosso crescimento e assim a gente continua mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Vamos lá para as notícias, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Rapaz, começar aqui a falar sobre a seleção brasileira rapidinho. Seleção amassou aí a Inglaterra. Ah, mas o placar foi só 1-0. Meus queridos e minhas queridas, o Brasil sempre tem problemas para ganhar de times europeus. E ontem conseguiu vencer a Inglaterra no estádio de Wembley, berço do futebol mundial. É isso aí. O futebol foi inventado na Inglaterra e foi aperfeiçoado aqui no Brasil. E com um gol de Endrick aí, no oportunismo, de centroavante, no lugar certo, na hora certa, né? Vinícius Júnior ali chutou, perdeu a bola, resvalou e sobrou para o Endrick. Vibrei muito. Mas PQD, o Endrick é do Palmeiras. Ontem ele era da seleção brasileira. Hoje ele ainda é da seleção brasileira e futuramente ele será do Real Madrid, companheiro de clube de Vinícius Júnior. Isso aí, cara, nós temos que saber separar as coisas. Ontem que estava em campo era Seleflá, Dorival Júnior, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, André Pereira, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá. Rapaz, era praticamente eu estar vendo o time do Flamengo em campo com a camisa da seleção brasileira. E é isso aí, ganharam, né? É uma boa estreia aí de Dorival Júnior. Parabéns, Dorival Júnior. Para mim, um dos melhores técnicos do Brasil. A gente não consegue entender até hoje, decifrar nas entrelinhas o porquê que ele foi tirado do Flamengo. Não foi renovado o seu contrato com ele, ele não foi demitido, seu contrato não foi renovado, né? Como eu já falei, a diretoria falou que com aquele time ali do Flamengo, qualquer treinador seria campeão. E não foi o que nós vimos, né? Disputamos 7 títulos em 2023 e não ganhamos nenhum. Técnico faz a diferença. Dorival Júnior tem o domínio do vestiário, que é o mais importante. O pessoal acha que é só ali na beira do campo. O trabalho do treinador começa no vestiário. Conseguir gerir todos os seus jogadores. Conseguir com que esses jogadores sejam unidos. E o Dorival Júnior, ele tem essa manha, ele tem esse carisma, ele consegue trazer os jogadores para eles, né? E assim, parabéns pela vitória, parabéns, Endrick, pelo gol. O jogador mais jovem a fazer um gol no estádio de Wembley, na Inglaterra, né? Então a seleção brasileira se prepara aí para o seu próximo compromisso e nós vamos falar isso no decorrer da semana, né? Falar sobre o Flamengo. Flamengo tem folga hoje, né? Treinaram aí ontem, né? Na parte da manhã, hoje estão de folga, se reapresentam amanhã, se eu não me engano, na parte da manhã. Às 9 horas da manhã, treino previsto para começar às 10 horas. E terá aí o retorno de Guilhermo Varela, que foi cortado da seleção do Uruguai, né? E o lateral volta ao Flamengo. Fim da data FIFA para Varela. Na noite deste sábado, ontem, né? A seleção do Uruguai confirmou através das redes sociais que o lateral direito foi liberado para retornar ao Flamengo de forma imediata. Desse modo, o atleta de 28 anos deixou a concentração da equipe na Espanha para retornar ao Brasil, né? Guilherme Varela deixa a concentração celeste e viaja de volta ao Brasil, disse aí a seleção uruguaia no Twitter, em comunicado oficial. Contudo, o motivo que não se sabia até ontem, o porquê, já foi revelado. A esposa de Guilherme Varela
assim como a esposa de Pedro, está grávida e prestes a ter neném. A esposa dele, inclusive, postou aí agradecendo, né? Graças, bem-vindo papai, estamos te esperando. Então a esposa do Guilherme Varela deve ganhar neném aí nos próximos dias e por isso teve o seu retorno antecipado. Ele que deu assistência para o gol de empate aí do Uruguai, né? O Jorginho de Arrascaeta começou no banco de reservas, entrou os 20 minutos do segundo tempo, Matias Vinha não entrou e Nicolas de la Cruz nem sequer foi relacionado, né? O louco Bielsa aí está fazendo alguns testes. Esses jogos de amistosos, eles servem para isso, né? Para preparar o time, testar alguns jogadores para o objetivo principal no semestre, que é aí a Copa América, né? A Copa América que vai arrebentar com o Flamengo, né? Então, seguindo aqui, falar sobre agora Fabrício Bruno, rapaz! O Fabrício Bruno colocou os atacantes da Inglaterra no bolso. Exatamente. Antes de falar isso, eu vou aqui trazer uma explicação de Dorival Júnior, né, que falou aí sobre a titularidade de Fabrício Bruno, né? Dorival Júnior explica por que Fabrício Bruno foi titular em jogo do Brasil. Não quer dizer que temos uma ordem. Olha só, na coletiva depois da partida, o técnico abriu o jogo e explicou por que colocou Fabrício Bruno como titular. Lembrando que o zagueiro do Flamengo foi convocado após Marquinhos do PSG da França ser cortado por lesão. Para o treinador, a seleção brasileira não tem uma ordem de escalação, ou seja, os jogadores que não são convocados na primeira lista, mas que aí aparecem depois de algum desfalque podem brigar por titularidade normalmente. Se Fabrício Bruno continuar jogando do jeito que ele jogou, ele vai ser titular sim da seleção brasileira, né? Vou trazer as notas de Fabrício Bruno para vocês daqui a pouco. Abre aspas para o que disse o técnico Dorival Júnior. Nós pensamos em dar oportunidades a alguns jogadores que eu não conhecia, sendo que esse Fabrício Bruno eu conhecia muito bem. Ter ficado para uma segunda ou até mesmo para uma terceira lista, como foi o caso do Bremer, né? Para mim não tem problema nenhum. Ele pode chegar e de repente entrar na equipe principal e ser titular da partida, fecha aspas. Começou aí a falar Dorival Júnior. Ele prosseguiu aqui, abre aspas. Temos que deixar muito claro. Todos são jogadores convocáveis, naturalmente, perdendo um ou outro elemento ao longo de um período de treinamento para possivelmente uma Copa América. Você tem que ter aí uma substituição. Isso não quer dizer que temos uma ordem que sejamos obrigados a cumprir a condição de cada um. Ao contrário, quem chegar, chega com condições de trabalhar, de treinar sem problema nenhum, finalizou o técnico da seleção brasileira. Aqui, atuação de Fabrício Bruno. O zagueiro do Flamengo esteve em campo durante todos os 90 minutos contra a Inglaterra. Dessa forma, a atuação de Fabrício Bruno começou já no primeiro tempo, quando o camisa 14 da seleção brasileira cortou os ingleses 3 vezes na grande área. Isso porque o rubro-negro fez um corte providencial aos 17 minutos do primeiro tempo, no lance em que Rashford, atacante do Manchester United, chegou aí com perigo na pequena área. Fabrício Bruno continuou jogando bem após o intervalo. Em 2 bolas aéreas, o zagueiro do Flamengo fez o corte antes que os ingleses levassem perigo de cabeça. Sendo assim, o atleta rubro-negro deu conta do recado no estádio de Wembley, na Inglaterra. Parabéns para Fabrício Bruno, parabéns para Dorival Júnior, que deu essa oportunidade para o zagueiro do Flamengo. Eu vou trazer aqui as notas de Fabrício Bruno nessa partida. Em sua estreia pela seleção brasileira, 7 ações defensivas, 5 cortes, 1 finalização bloqueada, 1 desarme, não levou nenhum drible, 0 dribles sofridos, 35 passes certos dos 37 que ele deu, ou seja, 95% de passe certo, nota do soft score 7.1. Cara, jogou muito, jogou muito. Agora, outro grande destaque da seleção brasileira foi o cria do Flamengo,
João Gomes, que se declarou aí flamenguista mesmo, cria do Flamengo, sempre que pode assiste os jogos do Flamengo, quando ele tem folga na Inglaterra, porque os horários são diferentes, então quando o jogo é muito tarde aqui, porque ele tem que treinar no dia seguinte, ele não assiste. Vou trazer aqui, ó. Ex-Flamengo João Gomes lidera ranking defensivos no jogo do Brasil contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra, o volante revelado no Ninho do Urubu foi um dos destaques, liderando o jogo em interceptações e a equipe do Brasil em cortes. Caraca, olha só. De acordo com o site SofaScore, João Gomes teve 3 interceptações durante o jogo contra a Inglaterra. Desse modo, o volante ex-Flamengo foi o líder do confronto entre as duas equipes. Além disso, o cria do Ninho do Urubu foi o primeiro em cortes pelo lado da seleção brasileira com 3. João Gomes vive uma fase iluminada na carreira e atualmente o volante é o terceiro jogador com maior média de desarmes na Premier League. Desse modo, as atuações do meia revelado no Flamengo chamaram a atenção de outros principais clubes da Inglaterra. Ele tem recebido propostas aí e vamos ver se o Wolverhampton consegue segurar ele aí. Ofereceram mais de 250 milhões de reais pelo passe do garoto, né? Então, seguindo aqui com as notícias, Endrick manda recado para Gabigol após gol pela seleção brasileira. Rapaz, eu vou falar logo aqui, ó. A situação de Gabigol não está boa no Flamengo. A renovação de Gabigol vem cada vez mais descendo ladeira abaixo, né? Um dos pontos principais é o tempo de contrato que o atleta e seu staff quer, 5 anos e quase 3 milhões de salário. Outro ponto que vem pegando aí são algumas atitudes internas do Gabigol que não vem agradando aí a diretoria rubro-negra, né? Principalmente os opositores de Rodolfo Landim. Então vocês não se surpreendam se o Flamengo não renovar com o Gabigol. Escuta o que eu estou falando. Pode gravar aí. Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negra. É informação. A situação de Gabigol não está nada boa nos bastidores do Flamengo. Algumas atitudes do atleta estão desagradando a comissão, os dirigentes do Flamengo, né? Então, seguindo aqui, ó, depois de balançar as redes do estádio Wembley, o atacante do Palmeiras arrancou suspiro de Gabigol e mandou recado para o jogador do Flamengo. Depois do apito final em Londres, Gabigol foi às redes sociais e escreveu apenas Endrick, né, acompanhado de uma figura suspirando. Na internet, o desenho pode aí representar uma admiração por parte de quem fez a publicação. Logo em seguida, o atacante do Palmeiras, que já está vendido para o Real Madrid, da Espanha, né, respondeu TMJ, que significa Tamo Junto, Gabi. Né? Rapaz, isso aí repercutiu de uma maneira negativa. Eu acho bobagem. Eu estou falando, eu vibrei com o gol do Endrick. Eu acho que não tem nada a ver o Gabigol comemorar a vitória da seleção brasileira, comemorar o gol do Endrick, independente em qual time ele joga. Como eu já falei, ele já está vendido para o Real Madrid. Em junho ele já não faz mais parte do Palmeiras, não faz mais parte do futebol brasileiro, a não ser nas convocações da seleção, né? Mas está se criando um clima horrível em volta de Gabigol, que de todas as formas, tudo que ele faz, acho que até um suspirar agora do Gabigol vai trazer problemas. Na folga dele, ele numa casa lá, acho que em Angra ou em Búzios, ele postou uma foto e atrás dele tinha 2 Palmeiras. Já bastou para criar, o Gabigol tá botando uma mensagem subliminar. Pô, na foto dele tinham 2 Palmeiras atrás. Cara, pelo amor de Deus, vamos parar de ver coisas onde não tem. O que realmente está acontecendo é que está tendo um processo de fritura interno com o Gabigol. O Flamengo oferece 3 anos de contrato, o atleta quer 5. O Flamengo oferece aí de 1 milhão e 600 para 1 milhão e 800 de salário, ele quer quase 3 milhões. O impasse está tendo aí. Então, já trouxe uma matéria ontem que tem um clube interessado na contratação de Gabigol. Vou trazer para vocês aqui. Preste só atenção na matéria aqui, ó. Com vínculo com o Flamengo até dezembro de 2024, né, Gabigol pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe em julho deste ano. Por isso, segundo o jornalista Wilson Pimentel, da RTI Esporte,
o Real Sociedade da Espanha avalia oferecer esse pré-compromisso no meio do ano para ter Gabigol de forma gratuita na próxima janela de transferência. Olha só, ainda conforme o portal, representantes de Gabigol confirmaram que estão recebendo sondagens de um clube europeu, mas que a prioridade segue sendo para renovar com o Flamengo. O Mengão ainda não desistiu do desejo de manter seu camisa 10. Sendo assim, pretende oferecer uma renovação por 3 anos com um pequeno reajuste salarial, cenário parecido ao oferecido a Bruno Henrique. É isso aí. Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 por empréstimo, mas foi aí comprado pelo clube em janeiro de 2020. Na época, o atual camisa 10 custou 16 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos. Anteriormente, Gabigol pertencia à Inter de Milão, da Itália. No momento, a compra, e os outros 10% continuam ligados aos italianos. Galera, é isso aí que está sendo vinculado, e isso é fato. Tá, ó. Zico quer a permanência de Gabigol no Flamengo. Abre aspas aqui, ó. Pelo que vi, ele está bem, treinando bem, está em uma boa condição física, técnica, esperando uma chance. Agora, se vai ficar ou não, tem gente aí preparado para poder saber isso. Eu, no meu time, gostaria de tê-lo sempre. Leila Pereira foi uma que disse também que Gabigol, qual é o time do Brasil que não gostaria de ter Gabigol? Essa é a situação sobre Gabigol. Informação fidedigna. Então, seguindo aqui, comentarista diz o seguinte: Flamengo ganharia desse Brasil. O comentarista projeta jogo inusitado. O comentarista Petit, do Coluna do Fla, projetou um jogo amistoso inusitado, Flamengo versus Brasil. Para o analista, o time de Tite tem total capacidade de vencer os convocados de Dorival Júnior. Abre aspas para o que disse Petit. Eu gosto dos comentários dele, cara. Perder, Flamengo ganharia. Antigamente era assim, o Brasil da Copa de 70 perde para o Bangu. Acredito que quando você inicia esse trabalho, era muito melhor o Brasil fazer amistosos contra Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro, porque o jogo é puxado, os caras querem ser convocados. Depois, aí sim, você começa os amistosos contra as outras seleções. Imagina, um domingo, às 16 horas, Brasil contra Flamengo sem convocar os jogadores do Flamengo. A seleção iria ver o que aconteceria. Aí, risos daqui, Projetou Petit. Petit deixa claro que a atual formação da seleção brasileira ainda não está em um bom nível, diferentemente da equipe montada por Tite. Na visão de Petit, o Flamengo de Tite é muito equilibrado e tem um potencial de vencer a seleção brasileira no estágio atual. Vale lembrar que a fala do comentarista situa aí, um cenário hipotético, hipoteticamente falando, Isso porque não é convencional o Brasil fazer amistosos contra times. Já teve, sim, amistoso da seleção brasileira contra o Flamengo venceu. Teve amistoso da seleção brasileira contra o Bangu venceu. E poderia fazer isso novamente, um testezinho. Pega um dos melhores clubes do Brasil, como lá Flamengo, Palmeiras, realmente até o Atlético Mineiro. Poderia fazer um teste sem convocar nenhum jogador desses times. A gente veria o que ia acontecer. Era uma boa, gostei, Petit, da ideia, Então, agora eu falar aqui, falei da esposa do Matias, do Varela, do Guilherme Varela, que está grávida aí, está aguardando ansioso o retorno dele, O nome dela é Paula Montilla, que está na fase final de gestação. Agora vamos falar aqui do nosso camisa 9, o Pedro, que aí fez chá de revelação ontem. E não são 2 gêmeos, são 2 gêmeas, Ele postou aí nas suas redes sociais, vou trazer aqui para vocês. Atacante Pedro faz chá, revelação e anuncia o sexo dos gêmeos. O jogador anunciou a gravidez da esposa em um jogo em fevereiro. O atacante Pedro do Flamengo e sua esposa Fernanda Nogueira publicaram nas redes sociais as imagens do chá revelação do casal de gêmeas, mostrando que estão esperando 2 meninas. A gravidez foi anunciada pelo jogador em uma partida do Campeonato Carioca em fevereiro, O que se revelou em sonho, Deus concretizou. Nossas meninas
Isso, jogador no Instagram. Parabéns, Pedro. Parabéns, Guilhermo Varela. Que seus filhos nasçam com bastante saúde e sejam rubro-negros de coração. Reforço chegando no Flamengo. Isso aí, ó. O meia-campista peruano Adriano Nicolas, de 18 anos, deve chegar ao Brasil na próxima semana para assinar contrato com o Flamengo. O jovem chega para reforçar a categoria sub-20. Eu botei uma matéria lá na minha página Maurício Paula Santos. Eu vou trazer ela no vídeo da tarde, né, para vocês, falando sobre como o Flamengo modificou as suas categorias de base, elevando para um padrão europeu. Então, chegando mais um jogador aí para reforçar as categorias de base, o jovem Adriano Nicolas, do Peru. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Mais querido, mais amado, mais invejado, mais odiado, mais tudo. Mas nós somos 46 milhões de rubro-negros para combater qualquer outro torcedor que venha falar mal do nosso Mengão. Saudações.